Todos acompanhando aí? Ótimo. Então vamos lá, vamos voltar, né? Vamos voltando aos pouquinhos. Então, antes do intervalo, a gente tinha explicado como se dá esse processo de confecção das minhas amostras, né? A gente tinha explicado de modo técnico como é que isso se faz mais ou menos, né? Bom, aqui, pessoal, são basicamente os vários tipos de amostras que existem. A aleatória, a amostra de conveniência, voluntária, sistemática e conglomerado. Cada uma delas é usada uma técnica diferente para ser aplicada, tá? Basicamente, no nosso caso aqui, os dois principais tipos que a gente usa é a amostra aleatória e a de conveniência, ou voluntária, né? São as mais utilizadas. Voluntária, quem se propõe a participar de uma pesquisa. Conveniência é quando eu escolho o grupo a qual eu quero pesquisar. Então, aquele grupo que me convém, literalmente, né? A sistemática conglomerada, eu não vou adotá-las com vocês, nem vou entrar no mérito das explicações, porque elas são técnicas e de cálculos estatísticos. Né? Aqui no slide não tá, mas no material de vocês eu mandei. Né? Tem umas formulazinhas aí que, a princípio, não dá nem para fazer na mão. Eu particularmente, não vou nem falar dos outros, eu não conseguiria fazer uma fórmula dessa na mão. Impossível, né? Tem cálculos desde logaritmo, de função, tem cálculos aqui de sintéticas graves, então não dá para fazer não. Mas aqui o básico é as amostras aleatórias simples ou estratificada. Mesmo que você adote o modelo de conveniência ou voluntária, essa daqui é importante você compreender essas duas técnicas, porque em qualquer outro modelo elas são aplicadas. Aí vocês vão compreender melhor um pouquinho do que eu acabei de explicar antes do intervalo. Vamos entender? Vamos lá. Um detalhe importante, chamando a atenção de vocês aqui no material, no slide, dá uma olhadinha aí. Quando você vê algum cálculo estatístico, que a população estiver representada pela N, letra N, maiúscula em caixa alta, significa que a gente está falando, quando você vê um cálculo estatístico, uma fórmula estatística, que tiver o N em caixa alta, significa que trata-se de um cálculo de população, tá? Eu não fico pegando no pé disso. A gente vai usar só a amostra. Mas, enfim, só para que vocês saibam, né? Então, toda vez que for um cálculo de população, N em caixa alta, quando tiver um cálculo com N em caixa alta, população. Agora, quando se der um processo de amostragem e na fórmula tiver o N minúsculo ou em caixa baixa, significa amostra, tá bom? É só uma explicaçãozinha aí básica para vocês. Vamos lá, gente. O que é uma amostra simples? Ora, uma amostra simples é quando eu determino um percentual qualquer da população a qual eu estou analisando. Então, aí no exemplo que eu estou citando aí, eu falo para vocês, olha, eu quero uma amostra, quero que vocês façam uma pesquisa com 30% dos alunos de uma sala que tem 50 alunos. Como é que vocês vão fazer? Lembra, o que significa aleatória? Aleatório, eu não posso escolher, não. Então, logo, dentro de uma lógica, como é que funcionaria isso? A mesma mecânica de um sorteio qualquer. Ponho 50 nomes num saquinho, numa caixa, num aplicativo qualquer, randomizo ele, balanço lá e tiro 30%. Então, ou seja, 50 alunos, 30% dá 15 alunos. Então, vou sortear 15 alunos qualquer ali, aleatoriamente, ok? Então, isso é uma amostra simples, tá bom? Coloquei 50 nomes num saquinho, sorteei 15 qualquer que vão participar da minha pesquisa, tá bom? Qual é o problema? Foi o que eu expliquei para vocês. É que uma amostra simples, ela pode não representar a realidade. Por exemplo, se nessa sala de 50 alunos eu tenho 20 homens e 30 mulheres, né? Um exemplo básico, vocês vão de convir comigo que o resultado pode dar completamente diferente. Se sai mais homem, se sai muito mais mulher. Então, o que a gente faz? Para isso, a gente adota o que a gente chama de amostra estratificada. Então, é uma amostra aleatória, só que ela é estratificada. Estratificada de estratos. Ou seja, você aplica
razão e proporção. Ou seja, você aplica uma regra matemática básica. Se eu quero uma amostra de 30% e eu sei que na sala tem 20 homens e 30 mulheres, o que eu faço? Ponho um saquinho com o nome dos 20 homens, outro saquinho com o nome das 30 mulheres, e aí eu aplico 30% em cada saquinho. 30% de 20 homens dá 6 homens. 30% de 30 mulheres dá 9 mulheres. Então, como é que vai funcionar minha pesquisa? Ela representa a característica de gênero que eu tenho aqui na sala. Então, eu tenho 30 homens, então eu tenho, 20 homens, então eu fiz a pesquisa com 6 homens e fiz com 9 mulheres. 6 mais 9, 15. É a mesma coisa? É a mesma coisa, só que é aquela coisa, aquela situação, né? É a mesma coisa, mas é diferente. Por quê, pessoal? Porque eu estratifiquei. Então, essa amostra, ela tende a ser muito mais assertiva do que a outra. Mesma coisa se eu fosse aplicar aí na sala. Quero fazer uma pesquisa. Então, para mim, o fator religioso impacta na análise das pessoas. O que eu faço? Verifico as religiões que compreendem a sala e estratifico a minha pesquisa por religião, estratifico minha pesquisa por gênero, estratifico por renda, por região, por demografia. Então, aquilo que eu expliquei para vocês antes da aula, do intervalo, é exatamente isso aqui. Essas pesquisas, pessoal, elas são estratificadas de acordo com as características da população brasileira ou de acordo com as características que me convém. Então, você usa modelos matemáticos e estatísticos para representar. Aqui é o exemplo mais simplesinho, porque os outros, pessoal, realmente você precisa de sistema de computador para fazê-lo, principalmente a definição do tamanho da amostra, que foi a pergunta da Letícia antes do nosso intervalo, né? Tá, ok? Então, para você definir o tamanho de uma amostra, você tem que usar cálculos estatísticos para defini-lo. Geralmente, esse cálculo é meio aleatório, mas para pesquisas técnicas, você calcula direitinho, usando softwares e tal, porque realmente eu não vou passar isso para vocês. Eu coloquei um slide só para vocês, tipo, matarem a curiosidade. Quem quiser dar uma olhadinha, olha aí, acho que depois desse slide, acho que antes desse slide, tem um que tem duas fórmulas, uma em cima e uma embaixo. Eu só coloquei para que vocês realmente não queiram fazer, porque é assustador o cálculo. Volto a repetir. Eu tenho minhas dúvidas, sendo honesto para vocês, eu tenho minhas dúvidas se eu usando o Excel, eu dou conta de calcular uma daquela. Tô falando eu, Éder. Claro, tem pessoas melhores, pessoas piores, pessoas mais habilidade matemática e tal. Eu tenho minhas dúvidas, porque realmente a gente está falando de cálculos muito complexos. Tá bom? Então, quando você vai definir o tamanho de uma amostra, eu acho que está depois desse slide aqui, ó, no material de vocês. Então, quando você vai definir o tamanho de uma amostra, o que você precisa verificar? Primeira coisa, o tamanho do teu questionário, ok? O que você quer pesquisar? E aí, primeira dica, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, o tamanho do questionário está intimamente ligado com a qualidade e a assertividade das respostas. Pessoal, quero que vocês pensem com vocês aí, se vocês já passaram por algum tipo de pesquisa. Quando a pessoa pega a pesquisa e ela percebe que ela é enorme, as primeiras questões a pessoa responde certinho, bonitinho. No final ali, vamos falar o português claro, até me desculpem a expressão grosseira, ela tá de saco cheio daquele negócio, ela não aguenta mais responder nada, ela quer se livrar da pesquisa. Então ela responde qualquer coisa. Ela quer se livrar daquilo ali, ela quer acabar, ela não aguenta mais o cara perguntando, ela não aguenta mais responder no formulário. Se for qualitativo, então, que ela tem que escrever... vocês estão de brincadeira comigo. Não pode ter mais que 10... Se for uma pesquisa, isso é minha opinião, tecnicamente falando com base na minha experiência profissional, se for uma pesquisa qualitativa, ela não pode ter mais que 7, 10 questões por nada nessa vida. Para tabular esses dados vai ser um inferno, vai dar um trabalho miserável, e além disso, no final as pessoas estão cansadas, ela tende a responder qualquer coisa para se livrar. Então a dica, pesquisa tem que ser enxuta, tem que ser assertiva, tem que ser bem aquilo que você quer saber. Aí como é que funciona?
o pesquisador, quando ele faz uma primeira pesquisa e ali os resultados, ele descobriu alguma coisa que chamou a atenção dele, alguma coisa que talvez não ficou mais claro, aí o que ele faz? Ele pega aquela variável e abre o escopo para uma nova pesquisa. Mas pesquisas grandes é fria. Tem um autor, depois se vocês quiserem, vocês podem me pedir, ele tem um modelo de pesquisa de clima organizacional que eu gosto muito. Ele é professor da USP, o nome dele é Carlos Augusto Bispo. Ele tem uma pesquisa de clima organizacional que eu gosto. Só que uma das minhas... Quem sou eu para criticar o cara? Porque a pesquisa dele é espetacular. Mas a pesquisa de clima organizacional dele, uma das críticas que eu faço é o seguinte, ela é muito grande, mas ela é muito, muito grande. Tem muita pergunta. Eu acho que tem mais de 50 perguntas. Aí eu igual falo, chega no final, o cara tá de saco cheio daquilo ali, ele quer se livrar da pesquisa. Mas vocês têm ideia o que o Bispo fala? Que até o time de futebol do indivíduo influencia na motivação dele dentro da organização. Né? A gente não quer entrar nas discussões aqui de time, ainda mais aqui em Minas, que é muito polarizado, é Atlético Cruzeiro da confusão. Né? Então, influencia na motivação do indivíduo. Então, ele pergunta um monte de coisa lá naquela pesquisa de clima. É muito boa. Chama Carlos Augusto Bispo, o professor. Pesquisa de clima organizacional. Bom, você tem que verificar qual que é a mensuração da variável. Lembra que a gente falou lá no começo? Nominal, ordinária, intervalar, tá certo? Isso aí é importante. Você precisa definir, e isso aqui é o aspecto principal na hora de você aplicar uma pesquisa. A sua população é finita ou infinita? Em que sentido? Quero fazer uma pesquisa para saber a opinião das mulheres no mundo. Você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Nasce mulher todo dia. Pesquisa de opinião dos homens do mundo. Gente, você não tem como fazer isso. Em tese, não tem como fazer isso. É praticamente uma população infinita, não acaba nunca. Então, quando a sua população é finita, é mais fácil. Aí você tem que verificar, dentro dessa população, desse número total, qual o número que você vai usar. Lembrando aquilo que eu falei com a Letícia e nós debatemos. Eu sempre volto à tona, sempre trago à baila essa questão. Quanto maior o número de entrevistados, maior a assertividade da pesquisa, maior o nível de confiança dela, né? E aí, a gente vai aprender durante as aulas alguns cálculos básicos, né? Desvio padrão para calcular margem de erro, nível de confiança, amostras tendenciosas, são alguns cuidados, conforme eu já havia dito, que a pessoa tem que adotar. Beleza, meus bebês? Tranquilo? Aqui, Tranquilo. ótimo. Tranquilo. Bom demais. Então aqui a gente agora dá um break, digamos, na teoria e agora a gente começa a falar alguma coisa de cálculo. Então, primeira coisa, presta atenção. Para a gente não acavalar demais o exercício, a gente vai explicar aqui agora. Então eu vou mandar uma lista para vocês com 9 exercícios. 9, ok? Desses 9, inicialmente... Claro que lá na minha web aula, quem assistiu a web aula talvez já comece a fazer os demais. Mas com base na aula aqui hoje, para a gente não fazer corrido, dá para vocês fazer do 1 ao 4. Os 4 primeiros. Beleza? Tá? Por quê, pessoal? Porque não vamos fazer tão corrido para não ficar tudo cavalado, não. Vamos fazer bem tranquilo. A Mariana não voltou? Será que aconteceu algum problema? Ela dormiu tarde, professor, então ela está meio cansada. Então Não. ela assistiu uma aula e agora ela vai dar um tempo. Tranquilo, tranquilo, pessoal, tá? Lembrando, volto a repetir, o material já está lá no nosso canal lá, que eu coloquei no YouTube para poder facilitar a vida de vocês e tal. Ô, Edésio, aí é sacanagem, cara. Fazendo aulinha, ganhando carinho daqui e dali, aí é mole, né? Até eu, ó. Professor, eu estou gostando desse negócio de aula em casa, professor. Ó, principalmente, professor, porque domingo nós fazemos 40 anos de casados. Olha, no último dia de aula, eu gosto de falar do último dia. Ei, meu bem, bom dia, tudo bem? Prazer, professor Éder, tudo bom? Prazer. Então, deixa eu falar com vocês. Eu já falei para vocês que no último dia de aula eu faço a lavagem de roupa suja e a gente conta a história toda, né? Mas eu admito pro amigo que você é um herói. Eu brincava com a minha esposa, assim, né? Quando a gente começou a namorar,
E agora a gente vai fazer 10 anos juntos, né? E eu brincava com ela assim, eu falei, ó, não quero casar, a gente vai tocando a vida aí. Eu falei, ó, se um dia a gente fizer 10 anos de casado, eu caso. Esse ano eu tô na encruzilhada. Então eu já tô tentando mudar o argumento para bodas de prata, para tentar ganhar um espaço, uma margem de tempo aí. A Sandra ficou Não indignada. se muda a regra do jogo com o jogo rodando. Eu tô fazendo uma sacanagem. Essa é o fato, né? Professor, casa logo. Casa logo, para que essa enrolação? Casa logo. Ô, Sandra, é porque é o seguinte, eu sou um Fábio Júnior dos pobres, ok? Então... Essa foi boa. Eu sou o Fábio Júnior dos pobres. Toda vez que eu casei, deu errado. Essa que eu não casei, tá dando certo, 10 anos. Então eu acho que é melhor não mexer, não. Professor, então para estatística... Então, para falar que pela estatística, é melhor não mexer, né? Eu acho. Veja, a minha é aquela coisa, a gente não pode analisar a regra pela exceção. Mas nesse meu caso, eu estou, por enquanto, ficando com a exceção. Ô, professor, então, para falar que está legalizado, faz uma união estável no cartório, pronto. Eu acho que é melhor não mexer. Oh, gente, eu falo isso, cara. Meus alunos morrem de rir. Ontem eu contei isso para ela, ela ficou indignada. Eu contei isso para ela, não. Ela ouviu, eu falando para os alunos, eu não acredito que você contou uma sacanagem dessa para eles. Eu falei, pois é. Aí ela falou assim, aí ela pegou, né, foi na frente dos alunos e falou assim, eu é que não sei se quero casar agora mais, né? Então, ou seja, ela tá querendo dar o troco, Edésio. Eu acho que minha situação não tá muito... O trem não tá bom para mim não, igual vocês falam, né? Aí quando você decidir casar, ela não vai querer casar. Pois é. Mas eu digo que é uma experiência, a experiência é muito boa. 40 anos é uma vida. Eu tenho filho de 38 anos. Oh, que bacana. Que coisa gostosa, gente. Eu sou suspeito, mas minha filha mais velha, por isso que eu chamo vocês de meus bebês. A minha filha mais velha, pasme, minha filha mais velha tem 20 anos, né? Eu tenho uma moça de 20 anos, pasme, que loucura, né? Então, mas ó, isso fica para o último dia de aula. Toda aula eu fico falando disso. Último dia. Último dia é igual último dia de novela. Todo mundo para assistir, tá bom? Vamos voltar para a aula. Então, pessoal, agora a gente vai começar a entrar aqui na parte de cálculos. Vamos devagar, vamos de modo tranquilo. Qualquer dúvida a gente para. Vocês podem chamar aí e a gente vai orientando. Então, vamos focar aí agora, porque a gente vai começar a aprender a preencher as chamadas tabelas de frequência, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos entender. Uma coisa é você aplicou lá a pesquisa, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo, uma pesquisa qualquer, sei lá, uma pesquisa de clima organizacional, você aplicou uma pesquisa para compreender o fenômeno da depressão nos seus pacientes, né? Essa coisa terrível. E aí você tem as pesquisas ali na mão. Vejam, se você tem as folhinhas da pesquisa, uma junto com a outra, pegar as suas folhas, aí você começa, olha uma, olha outra, olha outra. Isso não vai querer dizer absolutamente nada para você. Por quê, pessoal? Porque para que esses dados possam fazer sentido, essa pesquisa estatística ela deve ser coletada, descrita, organizada para ser apresentados os dados, ok? Tá certo? Então, você precisa organizar, agrupar esses dados de modo que eles façam sentido. Isso a gente chama, tecnicamente, a gente precisa, todo dado coletado, ele precisa ser tratado, ou seja, ele precisa ser organizado de forma lógica a dar sentido àquele que vai consumir aquela informação. Basicamente, as melhores formas de você apresentar dados são por meios pictóricos, ou seja, tabelas e gráficos. Melhores formas. Hoje eu começo a explicar a aula de tabela, semana que vem eu termino e explico um pouquinho dos diversos tipos de gráfico e quando a gente usa um e quando usa outro, tá bom? Então hoje a gente começa aqui de modo mais simplificado. O objetivo principal da organização de dados é melhorar a compreensão dos mesmos.
Ele isolado não quer dizer nada. Depois que você agrupa, ele passa a fazer sentido. Muito bem. O professor da USP, né, o Marcelo Martinelli, eu gosto muito da definição dele para essa questão da organização dos dados quantitativos. O que o professor fala? Dados são fatos. Em si, não trazem grande significado. Só depois que eles forem, de alguma forma, agrupados ou processados, é que poderemos ver o significado ser revelado. Então, pessoal, para que vocês tenham ideia do que eu estou dizendo, tem um professor também que eu gosto muito dele, mas é na minha área de atuação, ele trata de análise de demonstrações contábeis, né? O professor Dante Carmine Matarazzo. O que ele fala? Ele fala que um dado isolado é como uma vela num quarto escuro, ok? Então, como assim, professor? Se você pegar uma vela num quarto escuro e colocar ela lá no cantinho no chão do quarto, pode ter certeza, não vai, vai fazer quase diferença. Não vai trazer luz, não vai trazer compreensão, não vai trazer imagem, não vai trazer brilho, não vai trazer nada. Não vai trazer clareza, ok? Agora, quando você agrupa os dados, quando você trata os dados, os processa de modo correto, esses dados passam a ter significado. Esses dados passam a ter substância. É como se você pegasse a vela e colocasse lá no lugar da lâmpada. Ela traz luminosidade, ela traz clareza. Esse é o grande objetivo de tabular os dados. É trazer luz, é trazer clareza, é trazer visão àquilo que a priori estava oculto, de modo isolado. Então, diante disso, primeiras regras básicas para você organizar dados. Entre inúmeros, infinitos critérios, os mais básicos é o seguinte: geralmente você trata os dados ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Principalmente matematicamente falando, é muito comum você usar esse tipo de variável. Outra coisa que você costuma fazer muito é colocar essas informações em ordem alfabética, né? Isso traz uma determinada organização para você encontrar, classificar, grupar, buscar informação. Então, o uso da ordem alfabética é muito comum, principalmente nos dados categóricos, naqueles qualitativos, né? Outra coisa muito comum, principalmente quando você usa linhas de tempo, é agrupar os dados de modo cronológico. Por quê, pessoal? Porque se você descontextualizar os fatos numa linha de tempo, eles podem perder o sentido ou eles podem mudar o sentido das coisas. Então, quando você estabelece uma linha de tempo, é fundamental. Por exemplo, vocês, quando forem, com certeza, começar o processo de clinicar os seus pacientes, né? Os atendimentos, tenho certeza que você vai fazer um prontuário do seu paciente, vai colocar a data mais antiga, vai descrever nas mais novas, para você compreender a evolução daquele paciente, ou até mesmo o quê? A regressão, no sentido de que aquele paciente não melhorou, ou pelo contrário, talvez ali por N motivos, N variáveis de cunho psicológico ou patológico, ele pode até ter regredido no que tange ao seu tratamento. Então, a organização dos dados de modo cronológico, ela também é feita de modo agradável para a organização. A tabela de frequência, né, é a forma mais comum que a gente tem para agrupar e resumir informações. Não existe, talvez, outro evento. E aí, o que determina uma frequência? É uma quantidade pura e simples daquela informação em um determinado gráfico. As tabelas, elas são muito importantes, pessoal, porque por meio delas a gente pode compreender melhor o comportamento dos dados, o comportamento das variáveis, né? Eu vou utilizar depois numa aula, eu recebi um gráfico da... Opa! Pessoal, vocês estão vendo o slide? Então não, né? Ei, professor, não. Seu nhonho. Pronto, agora sim. Né? Então, a tabela de frequência é a tabela mais comum para que a gente possa organizar os dados. Tem um gráfico que eu vou trabalhar com vocês, né? Que eu gosto muito, muito mesmo dele, eu achei muito interessante. É um gráfico que a Secretaria de Saúde lá do Estado de São Paulo emitiu, mostrando o comportamento do coronavírus com base nos dados de ontem, tá? Porque
a loucura está tão grande que isso está... Ah, obrigado, Kate. Já arrumei, meu bem. Então, o que está acontecendo, né? Então, esse gráfico de ontem mostrava que, a priori, o coronavírus no Brasil estava um pouquinho diferente das demais partes do mundo. Sim, a mortalidade dele estava muito alta, claro, nas pessoas de maior idade. Todavia, o número de infectados estava sendo brutalmente nas pessoas entre 20 e 40 anos. Era, no base nos dados estatísticos, de 880 pacientes, a maioria deles, absoluta mesmo. Eu vou compartilhar o gráfico com vocês no grupo, caso vocês queiram, tá? Então, a maioria absoluta dos doentes eram numa faixa etária entre 20 e 40 anos. Além disso, predominantemente em homens. O número de homens infectados era bem superior ao número de mulheres. Isso, basicamente, mostra um aspecto comportamental da nossa sociedade, sem discutir outras variáveis, né? Em primeiro lugar, porque o homem é mais resistente a tratamento de saúde. O homem se acha mais super-herói, né? Nós se achamos mais homem, mais másculo. Geralmente, pode olhar, pessoal, os dados de pesquisa mostram isso. As mulheres, geralmente, elas descobrem, principalmente quando é tratamento de doenças de câncer, as mulheres descobrem sempre muito mais cedo. Porque, geralmente, elas fazem acompanhamento médico regular, elas fazem tratamento adequado, elas se acompanham. Homem não, gente, não estou generalizando, óbvio. Mas homem geralmente é o seguinte, homem vai no médico quando o pau tá quebrando, quando o circo tá pegando fogo, quando o cara já tá no estado mais avançado. Aí é difícil você encontrar mecanismos de cura. Então, nesse caso da doença, tem acontecido isso. Mas não é exatamente só por causa disso. O motivo principal é por conta dos nossos hábitos profissionais. Nesse momento, né, principalmente lá em São Paulo, e eu falo isso porque sou de lá, então tem muitos amigos lá que retratam para mim a realidade que está acontecendo, independente de viés político, contam para mim o que acontece. Minha filha mais velha mora lá. Basicamente, tem muito homem ainda na rua. Muito homem, porque é o entregador, é o profissional da área de limpeza pública, é o motoboy, é o cara do Uber. Então, é o profissional autônomo, tem muito homem na rua. E realmente o estágio de contaminação deles está maior. Daqui a pouquinho eu distribuo esse gráfico lá no grupo. É um gráfico lembrando, ontem de ontem, talvez com base em dados novos, porque essa doença está muito louca e num volume muito alto, talvez já não se considere. Mas o que é importante isso? Quando você tabula os dados, você consegue enxergar esse tipo de informação. Então, com isso, a gente toma melhores decisões. Vamos dar um exemplo aqui do ponto de vista da saúde pública, tá? Então, eu descobri, com base nos dados levantados dos pacientes até o momento, que no Brasil, eu estou dando um exemplo, não estou falando aqui, não é um fato. Então, faz de conta que eu descobri que no Brasil, a doença tem acometido crianças. Pessoal, o que eu preciso fazer com isso? Então, tem 880 doentes, mas 600 são crianças. Obviamente que eu preciso destacar um contingente de pediatras muito maior, porque muitas vezes as pessoas acham que criança é um adulto pequeno. Não, não é. Criança é criança. Ela tem um organismo, ela tem um aspecto biológico e psique também, né? Tanto aspecto biológico e psicológico, totalmente diferente do adulto. Então, ela precisa de médicos que tratem aquilo especificamente. Então, com base nos dados depois de tratados, você começa a tomar medidas mais eficientes, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa aula, a nossa tabela, tá bom? Ela agrupa os dados e mostra comportamentos. Estão vendo o slide agora, certinho, né? Ok. Obrigado, Edésio. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela de um restaurante, né? Onde que o profissional agrupou os dados. Então, o que ele tem aqui em informação? Olha só, de 320 ovos que foram trabalhados, usados, processados num restaurante, 68 foram desperdiçados. Isso representa um percentual de 21,25%. Vamos entender a lógica disso? Olha aqui. Se eu falar assim para vocês, pessoal, teve um restaurante, 68 ovos foram desperdiçados. Vocês vão olhar para mim? Tá.
Vocês vão virar para mim e vai falar, olha, depende do restaurante, depende da quantidade de ovo, vai ter um monte de si. Agora, se eu falar para vocês assim, olha a importância da porcentagem. Se eu falar assim para vocês, 25% dos ovos daquele restaurante, eles estragaram. Eu posso te garantir. Se você for o dono do restaurante, você vai tomar uma medida na hora. Na hora. Porque o que significa? Né? Aqui no caso, ali no gráfico, dava um pouquinho mais de um quinto, mas 25% é um quarto. O que significa? A cada 4 partes de ovos, uma foi pro lixo. Você vai ficar desesperado. Então, a tabela, nesse sentido, ela é muito, pessoal, ela é muito prática, você enxerga bem. Aí você fala assim, o meu percentual de azeitonas estragadas é só de 7,53%. Todavia, azeitona é um troço caro. Olha aqui, ó. Se você for pensar aqui no gasto total, nos itens, no percentual no valor de desperdício, é super alto. Agora, tomate tem um nível de desperdício de 28%. Todavia, o custo é só de 9,80. Então, com base nisso, você toma decisões melhores para conter e atuar em cima dos principais focos de desperdício. Tem essa outra tabela aqui, só exemplos, tá, pessoal? Só exemplos. Aqui, eu tenho uma tabela, essa tabela é real, ela é uma estimativa de 2006 do INCA, o Instituto de Câncer no Brasil. É uma tabela dura, mas ela mostra algumas coisas interessantes para nós. O câncer aqui eram partes aonde que a localização primária dos casos de neoplasia maligna. Então, câncer de mama só praticamente só causou doenças, tem novos casos em mulheres. Apesar que o câncer de mama também dá em homens, mas é raro, né? Câncer de traqueia, brônquio e pulmão. Praticamente a quantidade aqui em 2006 nos homens era o dobro que nas mulheres. Pessoal, indica hábitos alimentares, tabagismo, aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco, do controle da doença, que muitas vezes quando descobre já é mais tarde e tal, né? Câncer de estômago, olha aqui de novo, muito maior em homens do que em mulheres. Olha aqui, esse é um caso interessante, sem discutir outros aspectos. Câncer de colo de útero, só em mulheres. Por quê, pessoal? Professor, não sei. Mas é óbvio, homem não tem útero. Então, se você descobre que isso aqui foi preenchido aqui, das duas, uma. Vamos supor que você é um prefeito de uma cidade, secretário de saúde. Você pegou uma tabela dessa, aquele campo ali está preenchido. Gente, não precisa ser gênio. O cara na hora vai bater o olho e ele vai falar, opa, das duas, uma. Ou isso aqui é fonte de desvio de recurso público, porque está fazendo errado, ou o funcionário está preenchendo a informação errada. Então, com base nisso, você adota melhores medidas, tá certo? Vamos continuar lá, só em linhas gerais. Alguém quer comentar? Ok, vamos continuar então. Né? Da mesma forma, olha que câncer de próstata. Não tem próstata em mulheres. Logo, não tem esse tipo de enfermidade nas mesmas. Então, aqui nós temos uma série de situações que a gente pode ver, comparar, né? Olha para vocês verem de novo aqui a questão como câncer de traqueia, né? Região ali da garganta, da parte dos brônquios e pulmões. Aí você tem toda a parte de cavidade oral aqui. Olha como um índice está relacionado com o outro, estão vendo? 14, aqui é bem maior do que nas mulheres. Bem maior, ó, 3 vezes maior. Né? Então, isso indica coisas, indica situações. Então, você vai aprofundar e pesquisar melhor o número. Diante disso, pessoal, o que qual é o nosso grande objetivo aqui? É preparar uma tabela chamada tabela de distribuição de frequências, ou simplesmente tabela de frequências. Essa tabela, ela individualmente ou por grupos de intervalo, ela vai mostrar, ela vai explicar como se faz a contagem para você classificar linha por linha quantos indivíduos ou qual o fator de ocorrência ou comportamento de uma determinada variável em relação à sua classe, ok? Então, vamos pegar aqui o exemplo que o professor está dando. Essa tabela é o seguinte, antes de mais nada, vamos explicar uma coisa que é importante aqui, que nem muitas vezes as pessoas confundem. Quando eu falo coluna, é em pezinho aqui, estão vendo? Então, essa tabela, ela tem 1,
2, 3, 4, 5 colunas, ok? Quando eu falo linha, ou a gente vai ver depois que isso também eu vou chamar de classe, é a quantidade de linhas. Então aqui, ó, essa tabela tem... Opa! Desculpa, voltou, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então a gente vai verificar que são 8 classes, ok? A linha final aqui é a linha de somatório. Esse símbolo aqui, tá, pessoal? Um símbolo grego, é um símbolo matemático, significa somatório, total. Professor, preciso colocar na prova? Se você quiser sim, se você quiser não, não tem problema. O que você precisa saber é que essa linha tem que ser preenchida conforme o que eu vou orientar, ok? Vamos voltar então à explicação de cada um dos cálculos e o exemplo. Até aqui, deixa eu só olhar aqui para vocês, para ver quantos que estão apavorados, quantos que já não estão mais vivos ou não estão mais na aula. Sandra, meu bem, calma. É aquela coisa. Mamãe fez, papai cuida. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, meu bem. Você vai ver que isso ali é mais fácil que empurrar o professor Éder bêbado numa ladeira. É tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos entender como se compõe agora cada uma daquelas tabelas com um exemplo bem simplesinho. E depois, assim que cair a conexão aqui, conecto de novo, a gente volta e eu vou mostrar um exercício para vocês. Tá bom? Aqui já estamos quase no caminho final da aula. Vamos explicar agora. Então, meus bebês, essa tabela, a tabela de frequência, ela tem 4 tipos de frequência. A frequência simples absoluta, a frequência acumulada ou absoluta acumulada, né? A gente vai ver que tem a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Cada uma quer dizer uma situação. São coisas simples, mas a forma de cadastrar é diferente. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Considere o seguinte conjunto de dados. Então, faz de conta que eu estou aqui pegando um grupo qualquer de pessoas. Então, aqui eu tenho 17 números, estão vendo? Então, vamos fazer de conta que são 17 pessoas e eu peguei a idade de cada uma delas, ok? Então, eu fui lá, perguntei para cada uma a sua idade e coloquei aqui no papel. Aqui eu já até ordenei, estão vendo? 21, 21, 21, 22, que está bem sumido aqui. 22, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28 e 30. Peguei a idade delas. Agora, o que eu peço? Eu quero que construa uma distribuição com todas as frequências. Primeira coisa, frequência absoluta simples, FI. O que quer dizer isso? É um número de vezes que cada elemento aparece no grupo, ok? Então, o que você vai fazer aqui? Contar quantas vezes cada idade aparece. Então, olha aqui como é simples. Como isso não é difícil. Estão vendo aqui? O que eu fiz aqui? Ó, eu coloquei, como eu pedi todas as frequências, eu coloquei todas as idades que eu verifiquei. 21, 22,